Então, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, né? Vou falar um pouquinho para vocês sobre calor ou entalpia das reações químicas, tá? Utilizando como referência o conceito de entalpia no estado padrão, nós podemos determinar o valor da entalpia de um grande número de substâncias, tá? Além de calcular o valor da variação de entalpia em uma infinidade de reações químicas, tá certo? A entalpia de formação. Entalpia de formação são reações de formação, aquelas em que ocorre com a formação ou síntese de um molde de uma substância a partir de substâncias simples do estado padrão. A variação de entalpia nessas condições, ela recebe os seguintes nomes: entalpia de formação, calor de formação, ΔH de formação ou entalpia padrão de formação. Os valores das entalpias de formação normalmente são apresentados em tabelas, tá? Ou seja, existe uma quantidade de calor X para que uma determinada molécula, determinado composto seja formado, tá? E esses compostos, para serem formados, eu preciso calcular esse valor de entalpia de formação. A gente já sabe que entalpia é o conteúdo de energia daquela substância. Quando eu falo de entalpia de formação, calor de formação, eu estou falando da quantidade de energia que foi absorvida, que foi liberada para poder formar uma determinada substância. Tá? Esses valores, eles normalmente aparecem em tabelas. Nós também podemos falar um pouco sobre a entalpia de combustão. O que seria entalpia de combustão, né? Energia liberada na combustão completa de um mol de uma substância no estado padrão. São classificadas como reações de combustão aquelas em que uma substância denominada combustível reage com um gás oxigênio O2 denominado comburente. Por serem simples isotérmicas, essas reações apresentam ΔH menor que zero. Aí eu coloquei dois exemplos para vocês aqui da entalpia de combustão. A entalpia de combustão completa do hidrogênio, do gás hidrogênio, que é H2, né? O H2 aqui, que está no estado gasoso, mais um meio de O2 que vai gerar água, tá? Essa equação indica que a combustão completa de um mol de H2 ocorre a liberação de 280 kJ, tá? O valor da entalpia nesse caso aqui é negativa, tá certo? Então, está dizendo que está sofrendo liberação, tá? Ou seja, é exotérmica. Combustão completa do álcool etílico, né, do C2H6O. Ele também reagido com o O2, né, quer dizer que está sofrendo uma combustão, vai gerar CO2 e vai gerar água, tá? A entalpia de combustão, quando a gente fala de entalpia de combustão, a gente está falando de queima, tá? Então também é negativo, ou seja, a liberação de calor, tá? Eu falei para vocês aqui de dois tipos de entalpia que normalmente a gente trabalha, tá? Que é entalpia de combustão e entalpia de formação, tá bom? Ainda também falando sobre a entalpia de combustão, quando os combustíveis eles são formados, né, por carbono, hidrogênio, oxigênio, os produtos das reações completas serão sempre CO2 e H2O, ou seja, sempre vai liberar gás e gerar água. A variação de entalpia de combustão, ΔH de combustão, o calor de combustão ou entalpia padrão de combustão. Esses são os nomes que a gente pode chamar entalpia de combustão, tá? Aí eu trago para vocês também um pouquinho em relação à energia de ligação. Eu falei para vocês que para uma determinada substância se formar, eu preciso de uma entalpia de formação, tá? E para que uma molécula ela se ligue, se forme, tá? Tipo, um hidrogênio se ligar com outro hidrogênio, precisa existir o que a gente chama de energia de ligação. Em todas as reações químicas ocorre quebra das ligações existentes dos reagentes e formação de novas ligações nos produtos. Daí a gente já sabe que é uma reação. Então, sempre em uma reação eu vou ter reagente e esse reagente vai gerar um determinado produto que é algo novo. Para que ocorra a quebra da ligação dos reagentes, é necessário que se forneça energia, tá? Logo, para que exista essa quebra da ligação, eu vou ter aí um processo endotérmico, tá? Eu coloquei aqui para vocês um exemplo que é hipotético, tá? Só para vocês entenderem. Eu tenho aqui A2, que vai gerar 2A. Eu botei aqui esse traço vermelho para dizer que foi colocado energia. Colocou-se energia e a gente agora tem o que? Duas substâncias, A e A, tá?
que são duas coisas distintas, que a gente pode até retratar lá do que a gente estudou sobre os tipos de reações, que é a reação de decomposição, tá bom? Ainda falando de energia de ligação, né? Em todas as reações químicas ocorrem quebra das ligações existentes, né? Que foi o que eu falei para vocês, tá bom? Que é o processo endotérmico, esse exemplo aqui eu já falei, né? Na reação inversa, tá? Ou seja, quando eu tenho o produto que vai gerar um determinado reagente, ou seja, houve uma troca aqui, ó, certo? Eles inverteram. Na reação inversa, ou seja, na formação da ligação, a partir dos átomos, ocorre a liberação da mesma quantidade de energia. Ou seja, se eu tenho determinado reagente, ele vai gerar um produto, e esse meu produto também, que vai gerar aquele mesmo reagente, eles estão liberando e absorvendo a mesma quantidade de energia para que esse processo possa acontecer, tá? Então, quando a gente fala de energia de ligação, nós estamos falando de uma quantidade de energia necessária para que uma determinada molécula seja formada, tá bom? Uma substância simples seja formada, tá? Simples ou composto seja formada. A energia absorvida na quebra de uma ligação, ela é numericamente igual à energia liberada na sua formação. No entanto, a energia de ligação é definida para a quebra de ligações e por isso sempre terá o valor positivo, tá? Então, os valores, quando a gente fala de energia de ligação, vocês precisam sempre prestar atenção que na tabela, porque existe também uma tabela sobre energia de ligação, e os valores eles sempre vão aparecer de forma positiva. Gente, eu trouxe aqui para vocês essa parte do conteúdo que é mais para vocês terem conhecimento, tá? Escutarem um pouco da teoria. Infelizmente, nós não vamos ver tantos exercícios em relação a esse conteúdo, mas basicamente é isso. E na próxima aula eu finalizo com a lei de Hess. Até mais!